Descubra como vender muito, mesmo se você trabalha sozinho ou você tem uma equipe pequena. Que quando você descobre como vender muito, mesmo trabalhando sozinho, mesmo tendo uma equipe pequena, você aprende como dobrar as suas vendas. Aqui é Sérgio Ricardo, Doutor Vendas, muito legal estar falando aqui com você. Eu ajudo donos de pequenas empresas a dobrarem as vendas das suas empresas. Normalmente, a maior parte das pessoas que me seguem tem ou trabalha sozinho ou tem no máximo 10 colaboradores, ok? É claro que tem multinacionais que nos seguem aqui, é claro que eu tenho eu tenho empresários que são meus alunos que têm 100, 200 funcionários, mas a grande maioria que me segue tem de 1 a 10 colaboradores. Primeiro ponto, para você dobrar as suas vendas, se você trabalha sozinho ou se você tem uma equipe pequena, é você entender a diferença entre se ocupar e produzir. Anota aí. A maior parte das pessoas passa muito tempo ocupado e produz muito pouco. Principalmente quem trabalha sozinho ou quem tem uma equipe pequena que começou trabalhando sozinho e depois foi contratando uma equipe, você usa a grande parte do seu tempo fazendo ações que não contribuem para o seu negócio. E eu vou te dar aqui agora, então, primeira dica. Você tem que entender, anota aí, número 1, entender a diferença entre se ocupar e produzir. Número 2, você tem que passar 70% do seu tempo produzindo. Ah, Sérgio, qual a diferença entre ocupar e produzir? Vamos lá. Produzir, gente, você que é empresário, você que é profissional de vendas, você que faz o seu faturamento, os seus resultados, você tem que ter pelo menos 70% do seu tempo fazendo a sua empresa crescer. Então, o que é produzir? Produzir representa todas aquelas ações que geram impacto nas vendas da sua empresa. Você tem que estar o tempo todo focado, ou 70% do seu tempo, focado em fazer a empresa crescer. Tem muitos empresários que se escondem, passam a maior parte do seu tempo focando apenas em melhorar o seu produto, melhorar seu serviço, melhorar a entrega para o cliente que já comprou. Então, quer dizer o seguinte, entregar mais do que o cliente imaginava, isso é uma obrigação. Entregar o que prometeu e ainda mais do que o cliente esperava, é uma obrigação, beleza? Então, você tem que entregar sempre o máximo que você puder. Mas, além disso, além de entregar muito bom, tem muito empresário que pensa que se melhorar a entrega, se melhorar o produto, se passar o tempo todo atendendo o seu cliente que já comprou, isso vai fazer você vender mais. E isso é um erro. Você não vai vender mais porque você é bom no que você faz. Ok? Repetir, ser bom no que faz, entregar o que o cliente gostaria, isso é uma obrigação, mas isso não faz você vender mais. Tem muita gente que pensa que, poxa, Sérgio, eu não sei porque que eu estou vendendo pouco. Cara, o meu produto é bom, o meu serviço é bom, eu sou educado, sou gentil, pago o meu imposto em dia, os meus clientes ficam satisfeitos. E eu não sei porque eu não vendo mais, porque nada disso do que eu falei representa que faz você vender mais. Você só vai aprender a vender mais se você aprender o método certo. Você tem que ter um método para vender. Para vender não basta você abrir uma empresa, não basta você ter um bom produto, um bom serviço, não basta você trabalhar muito. Se você não sabe o método certo, você não consegue vender. Beleza? Então você tem que usar 70% do seu tempo fazendo a sua empresa crescer. E isso tem a ver com produzir. A maior parte dos empresários, donos de pequenas empresas, por não saberem o método certo, e aí tem medo de vender, tem segurança de vender, pensa que não precisa, basta ser bom no que eu faço. Vou fazer mais um curso para me especializar mais na entrega do meu serviço, mais entrega do meu produto, beleza. Mas isso não vai fazer você crescer. Ok? E aí eu vou ensinar uma técnica aqui agora, que eu já usei muito, que eu já ensinei muitos meus alunos, como descobrir se você está produzindo normalmente ou se você está ficando ocupado. Então vamos lá. Você tem que usar essa técnica em um dia de trabalho. Você tem que ter um papel e uma caneta. E aí
Isso dá trabalho, mas, cara, isso é um tapa na cara o que eu vou te ensinar aqui. É um tapa na cara. Você vai ter que fazer o seguinte. Você vai pegar o teu celular, no final de semana você programa, para despertar a cada 15 minutos num dia de trabalho normal. Então, se normalmente você começa a trabalhar às 9 horas, o relógio vai despertar 9 horas, 9h15, 9h30, 9h45, 10 horas, 10h15, 10h30, 10h45, 11 horas, 11h15, a cada 15 minutos. E aí, toda hora que ele dá uma despertada rapidinha, põe o despertador baixo, deixa o celular próximo a você, aí você anota no papel o que você está fazendo. Então, 9 horas, o que você está fazendo? 9h15, o que você está fazendo? 9h30, o que você está fazendo? 9h45, o que você está fazendo? 10 horas, o que você está fazendo? No seu horário normal de trabalho. Você anota. Pá, 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 pá. E aí, depois, você analisa o que você está fazendo. Então, você anota de 15 em 15 minutos o que você está fazendo. Isso é meio chato. Pô, Sérgio, vai me atrapalhar o dia. Beleza, mas é rapidinho. Faz isso durante 2 dias de trabalho. Beleza? Durante 2 dias de trabalho. E aí depois você analisa, você divide em blocos. Você anota o seguinte, bloco número 1, o que é da sua vida pessoal. Bloco número 2, o que é sobre atender o seu cliente. Bloco número 3, sobre a gestão da empresa. Bloco número 4, o que fazer para aumentar as vendas. Beleza? Cara, isso geralmente é um tapa na cara, porque as pessoas me falam, Sérgio, eu descobri que eu passo a maior parte do tempo ocupado fazendo ações que não geram resultado nenhum. E isso é muito ruim. Se você não faz ações que geram resultado para você, isso é muito ruim. Você passa a maior parte do tempo ocupado e produzindo. Tanto que em todos os meus treinamentos completos, o que a gente começa a ensinar primeiro é como ter mais produtividade. Porque não adianta nada entregar uma ferramenta incrível, um método incrível, um treinamento incrível se a pessoa está improdutiva. Então, primeiro é alavancar a produtividade. É você passar a maior parte do tempo produzindo e não ocupado. E aí, uma dica para diminuir o ocupado. As tarefas que não geram produtividade, que eu costumo dizer o seguinte, vamos lá, você vai perceber que algumas ações que você faz no dia a dia, se você tem uma equipe, você pode delegar. Então, vamos lá. Ações número 1, delegar. Ações número 2, eliminar. Para de fazer, você vai descobrir que tem ações que você faz que não gera resultado nenhum. Então, número 1, você delega, você terceiriza. Ação número 2, você elimina. Ação número 3, você faz quando tiver tempo, você empurra. Ok? As ações que são ocupadas. Você tem que focar no que gera produtividade. Ainda mais em momentos como esse, várias cidades ainda estão em pandemia. Tem muita gente em várias cidades pelo Brasil em quarentena. Eu estou em quarentena há 5 meses e meio para que eu não saio de casa. Eu saí 4 vezes, muito rápido, para resolver algumas coisas que foram necessárias, me protegendo muito. O restante do tempo eu estou em casa, a minha equipe toda trabalhando no home office. Tem gente que fica em casa ou está na empresa, que faz um monte de coisa, e aí quando está sem dinheiro, quando dá vontade, aí desenvolve ações de prospecção, de venda. Está errado. Está errado, você tem que estar focando em vender todo dia. Você tem que, 70% do seu tempo tem que ser focado em produzir. Beleza? Então, se você trabalha sozinho, várias pessoas aqui falaram que trabalham sozinhas, isso é muito perigoso, porque não tem ninguém dizendo para você o que é que você tem que fazer. Ok? É o que o Kleber está falando. Kleber trabalha vendendo roupa. E ele botou aqui, ó, no meu caso, eu tenho uma eu-keep, ou então é uma eu-presa, né, Kleber? Eu-keep ou eu-presa, tudo no eu. Vou precisar elencar prioridade. Sim, porque quem trabalha sozinho, que tem que fazer tudo, ou quem tem uma equipe pequena, que fica sobrecarregado, comete muito o erro de não definir prioridade. E aí faz de tudo. Aí chega cedo na empresa, trabalha até tarde, trabalha geralmente 8, 10, 12, 14, 16 horas por dia, às vezes de domingo a domingo, e aí percebe, ou, por um lado,
que trabalhou pra cacete, mas o dia não rendeu, não vendeu nada, não perdeu tempo. Ou que nem o rei do eletrônico de Goiabeira está dizendo aqui agora, tem hora que fica de bobeira. Ok? E aí, ó, aí eu vou ver vídeo no TikTok. É foda, cara. Hoje a gente tem a internet, por um lado é muito boa, por outro lado ela distrai muito a gente. Ok? Então, aí o rei do eletrônico, você trabalha em casa ou você tem loja, cara? E aí tem a chance de você ficar parado, esperando. Poxa, ninguém vem, ninguém entra na loja, ninguém liga para minha empresa. Caramba, que chato, tô vendendo pouco, que merda. Aí começa a adaptar a sua vida por causa da venda baixa, aí você passa a se acostumar com pouco dinheiro, aí viver uma vida de merda. Aí tem loja, chega lá, ninguém entra na tua loja. Você fica, grande André, fala aí André, beleza? Saudade de você, cara. Aí você tem loja, ninguém entra na tua loja e você fica puto. Aí você se acostuma, aí você vai falar, a venda no Brasil tá uma merda, a economia tá uma merda. Porra, tá merda porra nenhuma. Tem a galera bombando. Tem um monte de gente ganhando dinheiro. Tem vários dos meus alunos fazendo a empresa crescer. Tem um monte de gente. Só que para isso, duas coisas. Anota aí. Para você vender muito, você tem que fazer duas coisas. Número um, você tem que saber o método certo. Porque se você não sabe o método certo, você não sabe o que fazer. Ou quem não sabe o método certo faz coisa errada e aí não gera resultado. E aí, por não gerar resultado, aí você fica inseguro, você acha que não vale a pena fazer as coisas, você fica desmotivado e aí você passa a aceitar um resultado ruim, aí fica lá no TikTok, fica de bobeira, fica pra lá pra cá e começa a reclamar da vida. Como se a culpa do resultado baixo fosse do mundo e não você. E outra coisa, tem muita gente que não sabe vender, não tem um método certo e aí começa a se enganar. Começa a se auto-sabotar, começa a procrastinar. O que é procrastinar? Procrastinar quer dizer procrastinação. Procrastinação é quando a pessoa fica empurrando o que deve fazer para depois. A pessoa não sabe o que falar para o cliente, não sabe como atrair cliente. O cliente chega, pede desconto, não sabe o que falar. O cliente chega, aí a pessoa vai, mostra o produto, diz o preço erradamente, faz o método errado. O cliente diz que não, tá caro, sai, a pessoa fica insegura. E quando isso acontece, você começa a procrastinar, você começa a fazer as coisas que não deveria fazer, você começa a fugir do momento de venda, do processo de venda. Só que isso só está fudendo a sua empresa. Por isso que a maior parte de vocês que está aqui, você tem a sensação que você trabalha, e leva pouco dinheiro para casa. Por isso que você percebe que você não tem tempo para ficar com a família, porque você está trabalhando demais, ou então você está trabalhando de menos porque você está perdido, você não sabe o que fazer. E aí, você não sabe o que fazer, você fica nervoso, dorme mal, você fica com insônia, você fica preocupado, dorme mal, aí você acorda cansado, o dia é uma merda, o dia não rende. E aí você continua dormindo cansado, a cada dia vai ficando pior, aí você começa a ficar desesperado, você fica com medo de quebrar, medo de ficar endividado, medo de ter cobrador na sua porta te humilhando lá na frente de vizinho, na frente da sua família, você ficar com medo de quebrar, ficar endividado e virar funcionário dos outros, ser apontado na rua como fracassado e chateado porque não está dando uma vida de qualidade para a sua família, ok? Então, se você não tem produtividade, se você não sabe o que fazer, se você não sabe o método certo, você está cometendo um monte de erro. E não é justo com você mesmo. E geralmente se ocupar, geralmente ou é inconsciente. Ou você se ocupa muito e não produz por não saber o método certo. Você foge. Sabe, você se ocupa para fingir, eu não posso montar uma estratégia de venda porque eu estou ocupado, trabalhando. Porra, é desculpinha, é uma historinha que você conta para você. Ok? Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Quem sabe o que fazer, está fazendo da forma certa. É o que
a Malweb Fotografia está falando. A procrastinação é uma merda, a pessoa está sempre sem tempo. Ok? O Rei do Eletrônico digitou: aos 16 anos trabalhava com meu tio, dava desconto à toa, aprendi de modo errado com meu tio. E mesmo com desconto, o cliente ia embora. Mas hoje que o Dr. Vendas me ensinou do modo certo. Vários de vocês já fizeram isso. Vários de vocês já deram desconto, já baixou o preço, já fez promoção e mesmo assim o cliente não comprava. Então não adianta, não vai gerar resultado. Ok? Você tem que continuar entendendo, você tem que aprender a gerar valor, você tem que aprender a entender o que o seu cliente quer ouvir para tomar a decisão de compra com você. Entender a diferença entre se ocupar e produzir. Eu dei aqui para você uma atividade, você a partir do próximo dia útil, tem gente que está dizendo que você vai fazer amanhã, anotar todas as ações que você faz no seu dia de trabalho a cada 15 minutos, 9 horas, 9h15, 10, 10h15, 10h30, 10h45, 11 horas, 11h15, 11h30, 11h45, meio-dia. Faz durante 2 dias de trabalho, anota a cada 15 minutos. E depois você analisa e separa por categorias. Quanto tempo você passou cuidando da vida pessoal, quanto tempo você passou atendendo o seu cliente, quanto tempo você passou gerenciando a sua empresa, quanto tempo você passou atraindo clientes, quanto tempo você passou de bobeira. Ok? Então, para você analisar, você vai descobrir, tem muita gente que fala que isso é um tapa na cara. Você vai descobrir que você passa muito pouco tempo focando em alavancar suas vendas. Beleza? E aí, depois, entender quem é o seu cliente ideal. Então, o que é cliente ideal? Cliente ideal é aquele cliente com mais chance de comprar com você. Como é que você descobre? Então, existe uma coisa chamada público-alvo, que representa todas as pessoas que podem vir comprar com você. Público-alvo. E cliente ideal representa uma parcela menor desse público-alvo, embora a parcela menor é imenso. O cliente ideal, ele normalmente sabe que tem um problema, ele reconhece que precisa resolver o problema, ele aceita pagar o preço justo por esse problema, ele te indica para outras pessoas. É claro que você pode vender para qualquer pessoa que procurar você, caso você queira vender para essa pessoa. Mas quando você descobre quem é o cliente ideal, você passa a atrair mais essas pessoas com maior potencial de compra. E além de você atrair essa pessoa que tem mais potencial de compra, você aprende o que falar para essa pessoa. Ok? Então vamos lá. Anota aí algumas frases importantes. Número 1, você tem que saber quem é o seu cliente ideal. Número 2, quando você descobre quem é o cliente ideal, você descobre o que o cliente ideal quer ouvir para comprar com você. Passo número 3, você aprende a fazer uma abordagem de vendas onde você aborda exatamente o que o seu cliente ideal quer comprar com você. Que tem muita gente que fala demais e acaba perdendo a venda. Tem muita gente que fala de menos, aí acaba perdendo a venda. Tem muita gente que fala o tempo ideal, mas fala as coisas erradas. Por exemplo, o Rei do Eletrônico acabou de postar aqui, ó. Tem um problema com alguns clientes. Às vezes eles começam a ficar empolgados e ficam 1 hora de papo, desabafando da vida. Me sinto um psicólogo. Rei do Eletrônico, deixa eu explicar o seguinte. A culpa não é dos seus clientes. A culpa é sua, que perde tempo desnecessário com eles. Isso é um exemplo de estar ocupado. Você está fudendo a tua própria empresa. Você não precisa ser, você está errado em ser psicólogo dessas pessoas. Você tem que atender, dar todas as orientações, usar o método certo, ou vender para ele, ou agradecer. Se o cliente não sai, para você cortar, você explica o que precisa, você vai o quê? Beleza, valeu. Você vai lá, abraça a pessoa. Cara, e muito obrigado, fico feliz que vai te ajudando. E já vai andando para a porta da loja. A pessoa se tocar, vou tocar o meu dia, vou seguir em frente. Valeu, um abraço e tal. E aí você usa o seu tempo para prospectar novos clientes, para criar estratégias de vendas, ok? A culpa é sua, não é dele. Existe uma outra coisa que é o seguinte. Anota essa aí agora, quem é o dono da sua agenda? Eu sou o dono da minha agenda.
ok? Eu sou o dono da minha agenda. Eu só faço o que está dentro do meu planejamento. Eu não atendo ligação, por exemplo, para as clientes, para vocês se inscreverem, não sou eu mais que atendo o telefone. Fala nisso, se alguém aqui quer orientações sobre treinamento para empresa, consultoria, você fala aqui que eu ponho o número de WhatsApp da minha equipe para você mandar um WhatsApp para minha equipe vai ligar para você. Ok? Mas o meu telefone fica aqui no silencioso. Porque eu passo o dia produzindo conteúdo, gerenciando a minha equipe. Eu não atendo o telefone a hora que as pessoas querem falar comigo. Eu atendo o telefone a hora que eu quero atender. Aí eu olho lá, vejo quem me ligou e retorno. Eu não respondo o WhatsApp na hora que as pessoas... Eu faço o que eu defini da minha agenda. Então, rei do eletrônico. Você disse, acabou de dizer, mas os seus clientes compram muito. Beleza. Mas você não precisa ficar 1 hora batendo papo, jogando conversa fora. Isso quer dizer que você não tem agenda. Isso quer dizer que você está vivendo na agenda das pessoas. Isso está errado, cara. Ok? Não tem loja de eletrônica, a gente vai lá, quer consertar o eletrônico, ele fala, beleza, ok, combina, o cliente combina, compra o conserto dele, ele não tem que perder 1 hora ficar conversando com as pessoas. Está errado, ele está roubando a própria empresa. Ok? O cliente comprou, valeu. Você precisa de mais alguma orientação sobre o conserto? Então valeu, cara, obrigado. Valeu, o dia tá puxado, tem que trabalhar, sai andando, vai para a porta da loja, a pessoa muda, e aí você vai pensar ações para fazer a sua empresa crescer. Beleza? Você não tem um direito. Você está roubando a própria empresa. Então, quem não tem uma agenda, quem não tem um planejamento, quem não tem um planejamento, vira planejamento dos outros. Ok? Você tem que saber usar o seu tempo. Então vamos lá. Você tem que entender quem é o seu cliente ideal. Vou te dar uma ajuda para você saber quem é um cliente ideal. Se você analisar quem são 50% dos seus clientes, analisa que tipo de pessoa, que tipo de empresa, que comportamento, quais são as principais perguntas que elas usam, quais são as principais dúvidas, quais são as principais reclamações, quais são os principais consertos. Quando você entende quais são as dores, medos, desejos e sonhos, você consegue adaptar o seu produto ou o seu serviço para o que o seu cliente ideal está buscando. Por exemplo, é muito interessante isso aqui. Olha, a Thaís Cordeiro perguntou, Sérgio, qual a sua dica para gente que tem loja online e trabalha em empresa? Tem como vender? Thaís, é só você fazer tudo o que eu estou explicando aqui. Não importa o seu produto, não importa o seu serviço. Se você precisa de produtividade, vale isso para você. Se você, outra coisa, eu vou começar a falar agora alguns pontos. Número 1, quem é o seu cliente ideal? Você tem que estudar quem é o cliente ideal com mais chance de comprar com você. Porque vamos lá, a maior parte das pessoas erra porque vende muito falando do seu produto ou do seu serviço. O cliente não está nem aí para o seu produto, o seu serviço. O cliente quer a transformação gerada pelo seu produto ou pelo seu serviço. Então, se você não sabe quem é o seu cliente ideal, você não sabe o que dizer para esse cliente não querer comprar com você. Ok? Você tem que focar. Então vamos lá, o que é dor? Dor representa as coisas ruins que o seu cliente está vivenciando. Para quê? As coisas. O que é dor? Dor, eu falo de dor emocional, dor psicológica, que o cliente tem hoje por causa de um problema que você pode resolver com a sua solução. E medo, então dor é uma coisa ruim que está vivendo agora, dor emocional, dor psicológica. E medo é uma coisa ruim que ele não quer que aconteça no futuro, mas vai acontecer se ele continuar com a vida dele do jeito que está. Você tem ideia? Dor. Quais são as dores que o meu cliente ideal tem que eu posso resolver? Então, o meu cliente, por exemplo, todo mundo precisa vender alguma coisa. Todo mundo. Em algum momento, né? Quais são as dores que o meu cliente ideal tem que eu posso resolver? Primeiro, eu escolhi. Eu posso ajudar qualquer pessoa. Eu tenho vendedores, eu tenho donos de pequenas empresas, donos de grandes empresas,
Tem equipes de multinacionais, né? Você deve saber, eu tenho como clientes empresas como Dell Computadores, Microsoft, Banco Itaú, Banco Bradesco Seguradora, Instituto Embeleze, Vivo, Oi, Correios. Algumas das maiores empresas do Brasil são nossas clientes. Mas eu escolhi dedicar a maior parte do meu trabalho a donos de pequenas empresas. Porque o dono de pequena empresa, parece que no momento que ele não consegue mais fazer a empresa crescer. Parece que ele bate no teto e não consegue mais crescer. E aí o que a gente faz? Quando eu entendi quem é, eu prefiro, embora o meu público, o meu cliente ideal são donos de pequenas empresas, que tem aí até 10 funcionários, mesmo assim eu tenho, por exemplo, vendedores. O Antônio Marcos, que está aqui no YouTube assistindo, no horário do almoço dele, ele trabalha numa autoescola há 7 anos. Ele é vendedor dessa autoescola. Então ele começou a assistir as lives, gostou, comprou um dos meus treinamentos e em um mês ele dobrou as vendas dele. Em um mês apenas. Em 30 dias ele dobrou as vendas dele. E está muito feliz, já quer comprar o segundo treinamento. Ok? Mesmo o Antônio Marcos não sendo o meu cliente ideal, ele não é dono de uma pequena empresa, mas do jeito logo vai virar. Logo ele vai acabar virando a empresa dele, montando a empresa dele, porque ele é fera, um cara muito dedicado. Está aqui. Está em quase todas as lives, está aqui gratuitamente, está aqui assistindo. No horário do almoço, ele adaptou o horário do almoço dele para assistir a live das 13 horas. Mesmo eu focando no dono de pequenas empresas, várias pessoas diretores, executivos de grandes empresas também se inscrevem. Mas toda a minha comunicação é para o dono de uma pequena empresa. Qual dor? Olha só. Aí eu falei, cara, eu escolhi um cliente ideal, dono de pequenas empresas. Aí eu fui estudar quais as dores emocionais e psicológicas que o dono de pequena empresa está vivenciando. Eu entendi o seguinte, cara, o dono da pequena empresa que está vendendo pouco, eu tenho vários alunos que vendem muito e compram os meus treinamentos também para vender mais ainda. Mas eu percebi que o dono da pequena empresa, que está vendendo menos do que gostaria, ele está muito mais aquecido para comprar do que o empresário que está satisfeito com as vendas. O empresário que está satisfeito com as vendas, ele também tinha que aprender. O Jorge Paulo Lemann, que é um dos maiores empresários do Brasil, talvez o maior empresário do Brasil, é um dos caras mais ricos do mundo todo, o cara tem mais de 80 anos e está estudando, vive lá nas grandes universidades nos Estados Unidos estudando. O cara tem 80 anos, é um dos maiores bilionários do mundo. Está sempre estudando. Mas eu percebi que o empresário, dono de pequena empresa, que não está satisfeito com as vendas, tem mais chance de comprar os meus treinamentos do que o empresário que está satisfeito com as vendas. Então eu escolhi esse cliente ideal. E aí eu percebi o seguinte, quais são as dores que esse cliente ideal tem que eu posso resolver? Vamos lá, o meu cliente ideal, que é dono de uma pequena empresa que não está satisfeito com as vendas, ele está com o sentimento que ele trabalha e leva pouco dinheiro para casa. Ele tem a dor que o dinheiro que ele leva para casa todo mês não justifica a quantidade de trabalho que ele tem. Além disso, ele não mora na casa que ele sonha. Que ele sempre sonhou. Ele não tem o carro que ele sempre sonhou. Os filhos não estudam na melhor escola da cidade. Ele não dá a qualidade de vida para a família que ele gostaria. Ele vai no supermercado fazer compra, ele tem que estar controlando. Ele não entra no supermercado, faz a compra lá qualquer, independente de quanto vai dar a conta. Ele tem que ir no mercado, ele tem que estar controlando quanto vai dar a compra no mercado, ele tem que estar controlando quanto é que vai dar a conta no restaurante. Ele não vai no restaurante e gasta sem se preocupar com o dinheiro. Outra coisa, ele trabalha, leva pouco dinheiro para casa e, além disso, ele não dorme direito. Ele não dorme direito, ok? Ele não dorme direito. Ele não dorme direito porque ele está com medo de quebrar. Ok? Ele está com medo de quebrar. E por estar com medo de quebrar, ele não dorme direito, ele fica cansado. E por estar cansado, ele acorda mal, ele fica improdutivo. Isso dá grandes dores dele. Falando da dor do meu cliente ideal. E eu entendi essas dores. Além disso, quais são os medos do meu cliente ideal?
O medo do meu cliente, que é um dono de uma pequena empresa, que não está vendendo tanto quanto gostaria, o dono de uma pequena empresa, que está vendendo pouco, ele tem medo de quebrar. Ele tem medo de ficar endividado. Ele tem medo de quebrar e não poder sustentar a própria família. Ele tem medo de ficar endividado, ter cobrador na porta cobrando ele e os vizinhos vendo, a família vendo essa humilhação. Ele tem medo de quebrar, ficar endividado, ser humilhado pelos cobradores e ter que virar funcionário dos outros. Então, quando eu entendi essas dores e eu entendi esses medos, o que eu fiz? Eu construí os meus treinamentos para gerarem resultado rápido. Ele foi construído para gerar resultado rápido. Então, quando eu entendi a dor e o medo do meu cliente ideal, o primeiro passo que eu fiz foi construir treinamentos online que geram resultados rápidos. Ok? Porque quando o meu treinamento gera resultado rápido, o meu cliente fica satisfeito. Ok? Então, primeiro, eu entendi dores e medos do meu cliente ideal. E aí eu construí treinamentos que geram resultados rápidos para eliminar essas dores, eliminar esses medos. Por isso que os meus treinamentos geram resultado muito rápido. Por isso que os meus treinamentos, as pessoas dobram a venda, triplicam a venda, multiplicam as vendas por 10 vezes. Por isso que os meus alunos me chamam de bruxo, feiticeiro, que o cara fala, porra, você tem que ser bruxo, isso é mágica. Eu trabalho há 10 anos, há 20 anos fazendo a mesma coisa, eu tenho empresa há 5 anos. Cara, eu não consegui aumentar minhas vendas. Fiz o teu treinamento, assisti a aula, botei em prática, a venda aumentou. Isso é mágico. Eu falo, mágica não. Isso é método. A sua venda não aumentava porque você não sabe o método certo. Quando você faz o método certo, o seu resultado acontece. Então, primeiro, eu identifiquei dor, medo do meu cliente ideal. Segundo, eu construí uma solução que de verdade, de forma garantida, elimina essas dores e medos. E aí a gente comunica para o mundo, seja na internet, seja nos nossos vídeos, nos nossos sites, nas nossas redes sociais. A minha equipe, os scripts que a minha equipe utiliza, então toda a comunicação que a gente tem para o mundo, a gente está focando que a gente ensina as pessoas, os donos de pequenas empresas, a dobrarem as suas vendas. A gente ensina como parar de trabalhar muito e levar pouco dinheiro para casa. A gente diz que a gente diminui a chance do empresário quebrar a própria empresa. Eu tenho vários alunos, sei lá, 30%, de 30% a metade, a 50% dos alunos nos meus treinamentos completos, quando eles entram, eles têm que preencher um relatório lá do momento deles, antes de começar o treinamento. E eles falam que de 30% a 50% estavam pensando de desistir da própria empresa. Eles dizem que estavam pensando de trocar de produto, trocar de serviço, trocar de segmento, fechar a empresa, porque eles não acreditavam que daria certo. Porque eles não estavam conseguindo ter resultado. O que eles não sabem é que eles não estavam tendo resultado porque eles não sabiam o método que funciona para vender. E é incrível, tem gente que pensa que saber vender é dom, nasce com as pessoas, é uma habilidade que Deus fala, você vai saber vender, vai ter sucesso, vai ganhar dinheiro, e você não vai saber vender, você vai ser burro, você vai viver com pouco. Deus não, Deus permitiu que a gente aprenda tudo. Mas aí tem empresário que se acostuma a pensar, no meu segmento é normal ganhar pouco dinheiro, eu tenho que ser até feliz, tem tanta gente quebrada, fodida, que eu tenho que aceitar porra nenhuma. Se você está levando pouco dinheiro para casa, isso não é normal. É porque você não sabe o método certo. Você não sabe o método certo. Ok? Não é normal, não. Se você está vivendo uma vida ruim, de baixa qualidade, isso não é normal. Venda é método. O empresário ele tem que aprender a vender. Senão ele está sendo amador. Não trabalhando muito à toa. Eu costumo dizer que é mais fácil do que você imagina. Aqui, galera, esse aqui é o link para você se inscrever no nosso canal do Telegram. Olha só, para quem não sabe, o Telegram é um aplicativo que funciona como o WhatsApp, é um aplicativo gratuito, só que ele tem muito mais vantagens. Então, se você já tem o Telegram instalado no seu celular, o que você tem que fazer?
acessa esse site pelo seu celular, entra na internet pelo seu celular e digita www.doutorvenas.com.br/responde, ok? Se você não tem o Telegram instalado, entra na loja de aplicativos gratuitos lá do seu celular, baixa o Telegram. Baixando o Telegram, e depois você entra na internet do seu celular, nesse site aqui, que você vai ser direcionado para uma página, aí é só apertar OK, que você acessa lá o Telegram. Beleza? Então lá no Telegram você tem um monte de conteúdo gratuito já disponível para você, vários áudios meus, vários vídeos dos meus alunos,